Olá pessoal, estamos retomando os estudos de Romanos e convido a cada um de vocês para nós juntos navegarmos neste livro maravilhoso escrito pelo apóstolo Paulo, mas sob a tutela, sob a direção, sob o comando, vamos assim dizer, do Espírito Santo de Deus. Sim, esse livro foi escrito também pelo próprio Espírito Santo, nós podemos assim dizer. Ele usou a vida de Paulo, usou as mãos de Paulo, usou a mente de Paulo para colocar isso no papel, mas as ideias que aqui estão, elas são ideias do nosso próprio Deus, tá? Elas são ideias do nosso próprio Deus. Então, amados, eu quero incentivar vocês para que juntos vocês estejam orando, meditando, pensando em cima desse livro. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer é exatamente isso, gente. É nós chegarmos diante da palavra, de um livro que nós queremos ler, meditar, estudar, e a gente se prostrar diante de Deus e colocar para Ele as nossas inquietações, perturbações, dúvidas, ou talvez dúvidas que venham a surgir durante o evento, durante o momento que nós estamos ali meditando na palavra. E isso é bacana. E nessa hora, nós podemos lançar uma oração direta ao céu. Aliás, qualquer horário nós podemos fazer isso. Mas nessa hora também, você pode lançar uma oração aos céus e perguntar e pedir: Senhor, me faz entender, me faz compreender. E Ele virá. Com o seu Santo Espírito, Ele virá sim. Porque Ele é um Deus gracioso, um Deus que se compadece, que se compraz nos seus filhos que o buscam. Então, se você é um daqueles que busca pelo Pai, pelo Senhor, pelo Deus Criador, se você é um desses que busca por Ele, tenha certeza no seu coração, Ele se deixará achar por você. Então nós temos um Deus maravilhoso e convido você a juntos orarmos e falarmos com Ele, porque Ele quer falar com a gente, Ele quer falar contigo, comigo, Ele quer se manifestar. Vamos pedir e clamar por isso. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque nós podemos sentar junto contigo, Senhor, para ouvir a Tua voz, sentar aos Teus pés, para nos deliciarmos daquilo que Tu tens reservado para nós. Pai, Tu tens tanta coisa gostosa, tanta coisa boa. Claro, também Tu tens palavras muitas vezes duras para nós, mas cada uma dessas palavras duras, Senhor, tem um propósito de nos corrigir, nos consertar e nos fazer mais íntimos de Ti, nos fazer pessoas melhores, nos fazer pessoas que realmente sejam pessoas idôneas, honestas, íntegras. É isso que Tu queres construir em nós, um caráter que seja um caráter aprovado, um caráter idôneo. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado porque mesmo quando Tu nos repreendes e nos advertes e nos dás aquela, entre aspas, surra espiritual, é porque Tu nos amas e Tu queres o nosso bem. Muito obrigado por isso. Usa esse livro, Romanos, para esse propósito. Usa, Senhor, esse momento para falar com a gente. Em nome de Jesus, eu me levanto contra toda manifestação perversa do diabo, toda manifestação contrária à voz do Senhor. Eu me levanto contra agora. Satanás, te retire e saia em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro este momento da presença do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Eu não aceito interferência maligna nenhuma. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória de Cristo para esse momento. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos orar, falar contigo, saber que Tu estás aqui. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Muito bem, gente, vamos lá então. Romanos capítulo 1, vimos até o versículo 17, Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais, nós vamos adiante. Vamos dar uma pequena recapitulada para a gente não... Nós vimos as declarações introdutórias de Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo, ele coloca dados introdutórios, algumas situações que ele põe para o povo lá de Roma, e agora, a partir do versículo 18, na verdade, ele vai entrar propriamente no grande motivo dele ter escrito essa carta. E ele entra já falando sobre a justiça. E aqui dos versículo 18 desse capítulo 1 até o capítulo 8, verso 39, nós vamos ter Paulo falando sobre a justiça, sendo como uma chave, como se fosse uma chave para abrir esse relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Ou seja, não existe uma maneira de eu e você chegarmos diante de Deus sem que a justiça tenha sido realizada, tenha sido feita. É a mesma coisa que nós transgredirmos um
uma lei de trânsito, nós somos apanhados, nós precisamos comparecer perante a justiça e precisamos dar satisfação das coisas. Isso precisa ser consertado. E essa é a situação, mais ou menos. Nós aprontamos, nós erramos, nós pecamos e nós precisamos do conserto para que a gente possa se relacionar com Deus, né? Então aqui Paulo trata desses grandes temas da vida. E a grande pergunta talvez de Paulo, né, seja essa: como um homem pode ser justo ou justificado diante de Deus? Como o homem foi afetado por causa daquilo que Adão fez ou por causa daquilo que Cristo fez por nós? Como é que isso interfere na nossa vida, no nosso dia a dia? Como é que nós podemos ser justos, né? Como nós podemos viver desse jeito? Então, e aí dos versículos do capítulo 18, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 5, verso lá pelo 21, nós vamos ver que justiça é o status necessário para que eu e você, nós possamos nos apresentar diante dele. Os homens precisam dessa justiça. Existe uma necessidade, gente, que se fundamenta nessa natureza e na própria essência de Deus. Deus, ele não compactua com o mal, com o pecado, ele não compartilha, ele não convive com o pecado. Então, se há pecado em nós, em mim, em você, e se você disser que não, você já estará mentindo, porque eu e você, nós temos pecados que precisamos arrumar diante de Deus. Então, e se há pecado, eu preciso consertar isso. Eu não sou justo, porque eu tenho pecado. Eu só serei justo sob algumas circunstâncias, algumas condições que nós vamos ver, né? E é sobre isso que Paulo está discorrendo em Romanos. E aí, nesses versículos iniciais, né, desse verso 18 até lá pelo capítulo 3, nós vamos ver que Paulo vai dizendo o seguinte, que o homem ele fracassou em conseguir ser justo diante de Deus. O motivo, porque a justiça é uma coisa assim tão importante para nós, é porque na verdade nós não temos a justiça, nós precisamos dela, nós precisamos ser justificados. Aliás, esse é o primeiro passo, né? Eu e você, nós primeiro precisamos entender que nós não somos justos. Nós precisamos ter a consciência de que não há justiça em nós. Eu não consigo resolver esse problema. Através dos tempos, né? Através das décadas, dos anos e por aí afora vai, sempre houveram aqueles que acharam que poderiam agradar a Deus, né, através, quem sabe, do seu caráter, da sua competência, da sua meritocracia, uma palavra muito na moda hoje em dia. Mas, na verdade, nós vamos ver, lendo a palavra aqui agora, que esse pensamento é banal, esse pensamento é tolo, faz parte da tolice do ser humano, né? E aí, então, daí, falando desse fracasso do ser humano, nos versículos iniciais, agora essa parte que nós queremos estudar hoje, fala justamente do fracasso do homem, ou melhor dizendo, o fracasso do gentio, né? Quem é o gentio? O gentio é tudo aquele que não é judeu. Então, e aí nós vamos ver que nós temos aqui nos versículos do 18 em diante, que não tem como. Algumas coisas que foram vistas aqui, né, nesses versículos, tá, gente? Nós vamos ver aqui que do verso 18 até o 20 fala que Deus se revelou ao homem. Do 21 a 23 fala que o homem lhe rejeitou, ele não quis saber dessa revelação. Aí do 24 até o 31 fala da justa retribuição em função dessa rejeição, né? E do verso 32 fala da essência do ser humano, que é a rebelião. A justiça e a ira de Deus, de acordo com o verso 18, falam de uma coisa que é uma atitude divina para com o próprio homem. Vamos ler então esses versículos, tá bom, gente? Convido vocês para que a gente possa ler juntos. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, né? Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas
e com isso a sua mente ficou obscurecida e confusa. Aí no verso de número 22 diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza de Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Versículo de número 24, né? Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram, né, a verdade sobre Deus pela mentira. E desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém? Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Aí lá no versículo 28 vai dizer assim que uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, e o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o pior, incentivam outros também a fazê-lo. É uma triste constatação, uma triste realidade do ser humano. Lá no verso 18, então ele vai dizer que a ira e a justiça, né, de Deus, elas estão juntas, caminhando juntas, porque elas são são a mesma moeda, né? Quem sabe uma face e a outra. E a justiça, na verdade, é a resposta de Deus para a fé ou a confiança. E a ira é sua reação justamente contra o quê? Contra a impiedade, contra o pecado, contra a injustiça. E ambas são respostas de Deus, né? O que faz então o homem ímpio ou justo? Tá certo? Na verdade, é a própria natureza do ser humano a que está envolvida nesse processo. E o homem, na verdade, ele procura fugir das suas responsabilidades. Ele nega o pecado na sua vida, ele nega a injustiça na sua vida, ele acha que ele tá de boa com Deus. Na verdade, ele não está. E ele quer evitar a verdade a todo custo. Isto é, ele quer, na verdade, jogar a culpa que lhe é peculiar, que lhe é devida, para alguém outro, inclusive às vezes até para o próprio Deus. E aí lá no versículo 19, né, ele vai dizer que eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Isso aqui é um versículo muito interessante, porque aqui nós temos uma constatação de que Deus, ele pode ser achado na própria natureza. Por quê? Porque ele a criou. Em uma tradução vai dizer assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer. Aqui está uma declaração importantíssima, que Deus, ele pode ser conhecido sim. Ele foi manifesto entre eles. Isso também pode-se dizer assim, que ele se manifestou a eles, né? Por que Deus, ele é passível de conhecimento? Porque ele operou, ele agiu, ele se manifestou. Ele revelou também, ou mostrou ainda, né? Ele se tornou assim conhecido pelos homens. Essa revelação, na verdade, é uma autorrevelação do próprio Deus, que ele colocou em prática. E aí lá no versículo 20, ele vai colocar os atributos invisíveis de Deus, ou seja, essa parte aqui se refere aos atributos que nós não, obviamente, enxergamos, não percebemos, não vemos, né? Desde o princípio do mundo, claramente se reconhecem, uma tradução vai dizer. Aqui Paulo faz uma afirmação muito ousada, ou seja, desde o tempo que Deus criou todas as coisas, os seus atributos invisíveis, as características, né, que o declaram ser Deus, elas estão perceptíveis na natureza. Por que então? Como é que nós vamos perceber isso na natureza?
por meio das coisas que foram criadas, como está escrito aqui. Qual é a base, né, para esse conhecimento? Das coisas que foram criadas. Criadas aqui é uma palavra grega que significa aquilo que está feito, ou seja, uma obra, uma criação. E aí é uma referência àquilo que Deus criou. Se eu e você pararmos para pensar um pouquinho, nós vamos olhar para a natureza, nós vamos perceber que não existe a possibilidade de existir o que existe em termos de mundo e universo sem que uma mão poderosa não pudesse ter operado, agido, se manifestado. Então, essa ideia do ateísmo, essa ideia de que Deus não existe, essa ideia de que isso aqui é obra da evolução, isso aqui é obra de um Big Bang, isso é uma inconsistência tão grande, porque até o próprio Big Bang precisa de ter algo, de ter uma origem, de ter um ponto de inflexão, um ponto em que alguma coisa veio e atingiu e operou e se manifestou. Mesmo o Big Bang, mesmo a própria evolução precisa da intermediação de uma força sobrenatural, porque a própria evolução, teoria da evolução, ela é uma situação que é contrária à evolução, ao que nós percebemos hoje, né, na caminhada da ciência. Se só você olhar na parte genética, a maioria das alterações genéticas que acontecem no nosso organismo são alterações deletérias, né? Ou seja, então se nós temos alguma coisa em andamento dentro do ser humano, é justamente a involução, não a evolução. Tá? Mas isso também já é outro papo. E aí, esse Deus, ele diz aqui a palavra, né, que Deus ele se manifestou. Portanto, está muito claro que Deus foi aquele que criou todas as coisas. E a Bíblia diz que a própria natureza testifica da natureza invisível de Deus. E outra coisa pela qual a gente pode perceber Deus operando, se manifestando, é pelo seu eterno poder, né? Aqui nós percebemos também um agir e um manifestar-se de Deus, tá certo? À medida que o homem vai evoluindo na sua descoberta científica, coisa e tal, ele deveria também evoluir em crescer na consciência da presença de Deus. Porque é impossível você ter tudo o que tem sem que Deus tenha intermediado todas essas coisas, né? A própria divindade, o Criador, ele mostrou que ele é de poder ilimitado. Ou seja, ele não tem limites, tá certo? Então, baseado em tudo isso, aqui temos a declaração ousada de Paulo dizendo que o homem ele não tem desculpa, ele é indesculpável. Tá? Então, eu e você, nós precisamos entender que nós somos pecadores e nós precisamos da graça, do perdão, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Eu já vi que nós vamos ter que continuar aí uma próxima etapa, porque o propósito não é a gente se alongar demais em cada momento que nós vamos ter aqui, mas vou continuar isso logo em breve, essa sequência a partir do versículo de número 21, mas eu queria assim deixar isso muito claro, muito patente para cada um de nós, para mim, para você. Se eu e você, nós não corrigirmos o problema do pecado na nossa vida, nós estaremos realmente em maus lençóis. Eu me falo da eternidade, porque daqui a 100 anos, por exemplo, eu e você não estaremos mais aqui. Mas, para onde nós iremos, isso está sendo decidido agora, no presente momento. Isso está, quem sabe um dia você entregou sua vida para Jesus, glória a Deus, viva nessa presença. Mas se você não fez isso, agora é o momento de você entregar a sua vida para Jesus e dizer para Ele, Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu perdão, eu preciso arrumar o problema do pecado, eu não consigo fazer nada para merecer a Tua justiça, nada. E é isso que Paulo nos chama para observar, e é isso que eu e você somos convidados a entender e aceitar, que eu preciso de Jesus Cristo e do perdão que Ele traz, e esse perdão é de graça, nada que eu fiz mereceu tamanho perdão. Isso é para mim e para você, então acerta a sua vida com Deus agora, porque é o passo mais importante da sua vida, amém? Vamos terminar com uma oração. Pai querido, muito obrigado, porque esse momento ele é especial, Senhor,
Tu és especial, a tua presença é especial, o teu poder é especial, a tua majestade, a tua glória, a tua alegria, o teu Espírito, Senhor, é algo muito especial e prazeroso. Obrigado porque a gente pode ter esse momento aqui. Obrigado por teu imenso amor, que mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente não consiga fazer nada, Senhor, Tu vens, estendes a mão e diz, pega aqui, pega a minha mão, peça perdão dos seus pecados e venha viver uma vida na minha presença. Que coisa linda, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa dádiva preciosa. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, essa meditação. Abençoa, dirija, proteja, guarda. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Fiquem na poderosa paz desse Deus maravilhoso. Amém.